Boa noite aos internautas que nos assistem. Boa noite à comunidade espírita de Porto Seguro, aos nossos frequentadores, aos simpatizantes da doutrina espírita. Hoje, de uma maneira diferente, vamos trazer a mensagem da doutrina espírita para que possamos refletir e possamos também fazer uma profunda reflexão e a mudança de hábitos. O tema de hoje, solidariedade, reflexões para os dias atuais. Quando nós passamos por essa situação de medo, de angústia, precisamos ter e desenvolver em nós a solidariedade, o carinho, o respeito e a fraternidade pelo nosso semelhante. Há um tempo atrás, assistindo uma palestra do palestrante espírita Medrado, lá do Cidade da Luz, ele comentava que a falta de solidariedade nos dias atuais, na sociedade, dizia que a cada dia que passa, evidencia-se mais e mais esse fracasso da sociedade. É claro, continua ele, que algumas coisas temos certeza de que sempre existiram. O egoísmo, a falta de caridade, mas a falta de solidariedade, esta está se concretizando. Talvez até pelo medo que as pessoas têm hoje em dia. Pelo medo de se aproximar, pelo medo da segurança e outras coisas mais. Há uns 30, 40 anos, era muito comum entre os vizinhos, entre os amigos, se buscar ajuda um ao outro, pela simples xícara de açúcar para depois devolver. Já se sabia bem antes que o outro necessitava de ajuda. Hoje, até para dar uma carona, receber um desconhecido em casa, atender o apelo a um pedinte, doar algo que já não nos serve mais, nos leva muito a cautela para observar como fazer. Embora isso não seja justificativa para não sermos solidários. A solidariedade nada mais é de uma resposta aprendida, uma ação assimilada de quem se conscientizou de que nesta vida estamos sujeitos a tudo a qualquer momento. Hoje, servimos. Amanhã, podemos ser servidos. Não sabemos em qual momento precisaremos do outro. E André Luiz nos completa, nos dizendo que o benefício que fazemos nos é restituído como bônus do tempo prestado ao trabalho do bem, ou seja, solidariedade. Solidariedade verdadeira, não aquela exibicionista, porque às vezes ainda existe pessoas que até praticam a solidariedade, mas com o fito de se auto-beneficiar. Mas temos que observar bastante esse tipo de ação para que não nos tornemos exibicionistas, não nos tornemos aquele que faz
só buscando algo em troca. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, o Espírito Fénelon nos diz: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Ainda temos arraigado em nós, impresso em nós, o egoísmo, que nos faz agir pensando só em nós e não nos abrindo a visão, o olhar para em volta de nós, para a frente de nós, para aqueles que tanto necessitam do nosso amparo e carinho. E Nelson Mandela, numa frase atribuída a ele, nos diz que um dos desafios do nosso tempo, sem ser beato ou moralista, é reinstalar na consciência do nosso povo esse sentido de solidariedade humana, de estarmos no mundo uns para os outros e por causa e por meio dos outros. Precisamos fazer uma profunda reflexão sobre essa citação. Precisamos, nos momentos de dificuldade ou nos momentos cotidianos, buscar esse sentimento de compreensão e de perceber que o outro, às vezes na sua condição que enfrenta atual, nas suas misérias, nas suas dificuldades, nos seus momentos de menos favorecido, precisamos olhar para o outro como oportunidade de crescer, evoluir e ajudar. Quando chegam as tragédias, nos tornamos mais sensíveis, mas que essa sensibilidade se perpetue por todo sempre, não nos deixando só desenvolver isso ou alargar isso nesses momentos. E continuando no Livro dos Espíritos, na questão 768, Kardec questiona aos espíritos: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Nós fazemos só o básico, aquilo que no momento entendemos, ou alargamos esse sentimento, ou ampliamos esta atitude de buscar o outro nas suas dificuldades? E a resposta dos espíritos é bastante clara e objetiva. Eles nos dizem que o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Precisamos sim do outro. Precisamos sim de ajudar, de compreender aquele que não tem a mesa farta, aquele que tem a sua dificuldade econômica, aquele que tem as dificuldades as mínimas possíveis, às vezes até um simples
uma simples atenção, um simples compreender, um simples abraçar. Precisamos buscar o contato do outro. E, acima de tudo, como nos diz a filosofia japonesa, intitulada Ikigai, ela nos diz que não somos competidores nessa trajetória, que somos simplesmente um objeto de complementação através do outro. Não precisamos enxergar o nosso semelhante como um competidor. Isso nos faz afastar, isso nos faz evidenciar o nosso egoísmo. Estamos querendo competir no sentido de dominar, de ser maior. Vamos pensar. E da agora em diante, vamos agir como pessoas que precisam do outro, como seres que não conseguimos, não vamos poder viver no isolamento, não vamos conseguir viver só cuidando de si próprio, ignorando a miséria, a fome, a necessidade mais básica possível do semelhante. E continuando, a solidariedade que só pode ser exercida pelos que não vivem somente para si. É uma palavra que assusta os egoístas, porque impõe a mobilização de recursos em favor do próximo. Não podemos pensar só em si. E nesses momentos de agonia que estamos passando, nós vemos isso claramente. Aquele que adquire o estoque de álcool gel para se autoproteger e esquece que ele poderia parcerizar isso com outro que necessita também do álcool gel para fazer a sua higienização. Nós somos egoístas no sentido de pensar só nos benefícios pessoais. E os benfeitores espirituais nos dizem claramente que quem é solidário jamais será solitário. Ou seja, quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E como nos disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis. Que procuremos aplicar essa máxima no sentido de nos tornar mais solidários, de nos tornar mais atenciosos, mais atentos para as necessidades daqueles que estão em volta de nós, que às vezes se tornam até invisíveis. Quem é solidário jamais será solitário. E que possamos ser solidários na essência da palavra, no todo o significado dela. E seguindo alguns exemplos de solidariedade, que nada mais é daquilo que plantamos com as nossas ações, que plantamos com o nosso método de pensar, de agir. Conta-nos uma pequena história que tinha uma senhora que era extremamente difícil de conviver. Implicava com tudo. Fofoqueira de plantão, jamais perdia a oportunidade da maledicência e, naturalmente, sem amigas verdadeiras. Na realidade, as amigas eram as amigas do momento, as amigas que se abasteciam com as suas fofocas, com a sua maneira de agir. E essa senhora, ela adoeceu.
e foi internada. Jamais recebeu uma ligação ou apareceu alguém para visitá-la, sobrecarregando a filha que tinha de estar sempre com ela. Aquelas amigas, ou pseudos amigas, nós temos, eram amigas daquele momento. Mas quando a pessoa necessita, quando a pessoa realmente adoece ou está fragilizada, essas pessoas desaparecem. E passou aquele tempo, e ela se questionava, sua filha, por que as amigas de mamãe, as pessoas, seus vizinhos, ninguém tem a capacidade de lembrar que ela está no leito do hospital, ninguém, pelo menos, dá um telefonema para saber como é que vai. E nessas conjecturas, para sua surpresa, lá pelo 5º, 6º dia de internamento, aparece uma pessoa humilde, simples, e diz: eu soube que Dona Gertrude está internada, está adoentada. E a sua filha ficou perplexa, ela não conhecia aquela pessoa no círculo de amizade da sua mãe, e lhe pergunta: quem é você? E ela humildemente lhe diz: sou tia da Joana, que esteve empregada em sua casa. Sua mãe mandava algumas roupas que deviam ser suas, e naquele momento minha necessidade era muita. Estava desempregada e sequer possuía algo decente para vestir. E agora eu soube que ela está doente e venho lhe propor dividir com você as tarefas cotidianas. Embora nós ainda possamos ser de difícil convivência, embora nós possamos ainda ser maledicentes, difíceis nos relacionamentos, ainda temos algo de bom dentro de nós, algo que nos completa, que faz despertar no outro a solidariedade, o reconhecimento. E naquele caso, aquela senhora não tinha muito bom relacionamento de convivência, mas ela tinha, no fundo, um pouco de solidariedade e sempre procurava abastecer aquela pessoa, a tia da sua funcionária do lar, com algumas roupas que precisava. E ela no tremendo reconhecimento, porque às vezes fazemos e esquecemos, mas quem recebe não esquece. É isso que é o bônus hora, o retorno. A mulher talvez fosse miserável, mas um dia ela tirava para as ações do bem. E este alguém não esqueceu e voltou para retribuir. Quantos hoje, anonimamente, estão contribuindo para minorar as dificuldades dos moradores de rua, dos sítios com pessoas desconhecidas e necessitadas? Quantos nos predispomos a doar, não escolhendo a quem? Fazemos para todos, ou seja, buscamos entregar aquele alimento, aquela roupa, ou outro bem qualquer a instituições ou grupos de solidariedade que direcionam aos guetos de necessidade. E nós estamos vendo empresários tentando contribuir na recuperação de hospitais, empresário buscando tornar a sua linha de produção para produzir respiradores, máscaras, álcool gel e outras coisas mais. Quantos estão procurando grupos de ajuda pela internet, como nós do Porto da Paz, entregando alimentos e outros bens para que possamos fazer esse trabalho social e solidário.
E seguindo, nós temos também outra historinha que nos conta sobre a solidariedade, que nos diz que um professor, o Ali Mohamed, ele percebe que seu aluno, o Rami, de 8 anos, era portador de uma doença rara que provocava a perda de cabelos. E Rami ficou muito isolado depois de ter ficado praticamente careca. Sua alegria desaparece completamente. E o professor, observando, preocupado com pelo seu desempenho escolar, ele era objeto de bullying dos seus colegas. E numa atitude de solidariedade e de carinho, aquele professor raspa a cabeça em solidariedade àquele aluno. E procura, com o seu exemplo, dar um basta às agressões verbais e físicas que o Rami enfrentava. E num gesto de solidariedade, ele desperta em seus outros alunos também essa capacidade de respeito e de mudança de hábito. E toda a turma raspa a cabeça em solidariedade àquele colega, aquele ser que no primeiro momento foi discriminado por estar numa situação diferente dos outros. Esta é mais uma história onde possamos refletir como podemos desenvolver e construir atos de solidariedade. Trazemos outro exemplo, que também não menos importante. Os pais de uma pequena garota, uma filha adolescente, tinham o costume de esperá-la para jantar num certo dado momento, certo horário, quando ela retornava das suas aulas. E naquele dia, a adolescente demorava acima do normal. E eles ligaram preocupados. E a mesma responde: estou chegando, não se preocupe. Com mais de 1 hora de atraso, ela chega. E eles já estavam assustados, apavorados daquela demora não normal. Naturalmente, foi cobrado o motivo daquela demora e na irritação dos pais para saber o acontecido, ela explica. Sabe, Joana, aquela minha amiga, tadinha, pai, quebrou a bicicleta do irmão e estava em prantos, sem saber como relatar a situação. Ao que foi interpelada pelos pais. Sim, e você entende o que de conserto de bicicleta e ajudá-la a consertá-la? E ela responde com muita calma e humildade: não, pai. Iria ajudá-la a chorar a dor que ela sentia. Ela se juntou àquela amiga que chorava, assustada de como os pais e o irmão iam receber a notícia da quebra da sua bicicleta. E quando ela relata isso para os pais, ela ouve um imenso silêncio e todos foram jantar. E temos também um relato de Chico Xavier, que uma mãe angustiada, sofrida pela perda de um filho, chega a Chico Xavier procurando a ele uma solução, um conforto, uma forma de que explicasse a ela o porquê que o seu querido filho morreu, porque que justamente o filho dela tinha acontecido. E o que Chico podia ajudá-la na sua sabedoria? E naquele pranto que ela trazia, naquela dor que ela trazia,
Chico calmamente a abraça e diz: minha filha, não posso muito fazer, mas me permita chorar com você a dor da sua perda. Um simples gesto, um simples carinho, uma simples atenção. E não há ninguém que seja tão pobre que não tenha um gesto de solidariedade. E às vezes pensamos que só o material torna-se solidariedade. Contudo, um abraço, um sorriso ou a simples companhia transforma-se em solidariedade. Que possamos nós despertar em nós esse sentimento, essa forma de enxergar nas dificuldades do outro uma oportunidade de crescer. O material ajuda e ajuda muito, mas o abraço, o sorriso, a companhia, o ouvir é muito gratificante. Às vezes nos fixamos no problema e esquecemos que por trás deles há pessoas. Tomamos conhecimento de uma pessoa que está com câncer e a primeira pergunta é a seguinte: onde? Não se pergunta como ela está, é onde. Porque somos também fadados à tragédia. A outra já interpela, sabe onde é? No fígado. E vem informação, no fígado. Você sabe, é terrível. E está fazendo quimioterapia. Mas ninguém pergunta, e como a pessoa está? Em que eu posso ajudá-la? O importante não é saber o porquê, e sim a forma de que possamos amenizar ou amparar aquele ser naquele momento difícil. Somos insensíveis. O importante é o diagnóstico. Ajudar, apoiar e fortalecer o outro ainda nos é muito distante e, para alguns, trabalhoso. Solidariedade é estar ao lado. Não significa fazer por, fazer com, e o fazer não significa carregar para si. É auxiliar, estar do lado com simplicidade e pequenos gestos. Pensem nisto. Refaçam conceitos levianos. Que nada eu vou fazer algo por ninguém, que se dane. Cada um por si, Deus por todos. Do jeito que a violência está, vou sair do meu bem bom para arriscar? Quantos de nós pensamos e agimos dessa forma? Estamos em segurança. Temos mesa farta, um teto que nos abriga, um quarto confortável. E o que é que eu tenho a ver com as dificuldades do outro? E alguns ainda, egoisticamente, pronunciam: se está sofrendo, é porque merece. Repensem isso. Na maioria das vezes, são desculpas para justificar a omissão e a famosa falta de tempo ou disponibilidade, e acalmar a consciência que nos cobra silenciosamente. Às vezes estamos ali com a consciência nos alertando: não, fulano, não pense dessa forma, vá, tome iniciativa, ajude, contribua. Mas a nossa comodidade, as nossas conveniências nos faz esquecer que necessitamos agir, necessitamos tomar atitudes proativas em relação ao outro. Nos diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, que há mais alegria em dar do que em receber. É tão bom ter para dar. É tão bom ter algo
que não aquilo que já não nos serve mais, não aquela migalha, não aquela coisa insignificante, mas aquilo que realmente temos e podemos parcerizar. Guarda, porém, a certeza de que se te matriculares na escola da caridade, mesmo reclamando, acabarás por descobrir a alegria de auxiliar aos outros, sem pensar em receber. Que possamos fazer isso com pequenos hábitos. Hoje tomamos uma atitude, amanhã tomaremos outra, amanhã outra. Hoje nos enganjamos em um grupo de ajuda. E isso vai se tornar tão corriqueiro, tão simples, tão efetivo, que vamos passar a ter isso como hábito, ter a solidariedade como hábito, que é simplesmente o sentimento de amor, de fraternidade, de solidariedade, de respeito e de carinho para o próximo. E Emmanuel, através de Chico Xavier, também nos diz, importante pensar, que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Daí o impositivo de doarmos tão somente o bem, integralmente o bem. E agora, falamos muito da solidariedade material, que já é difícil de praticar, que ainda não temos por hábito, não estamos sensibilizados. Agora imagine a solidariedade conosco, com o próximo e com o planeta. Utilizamos as mídias sociais para extravasar a nossa negatividade através de ataques e defesas dos nossos próprios interesses ou pontos de vista. Disseminamos o ódio, o rancor ou o desejo de revide. Quando expomos nossos sentimentos, desta forma, estamos criando uma psicosfera de agressões, mágoas e ignorância. E o que há de positivo nisto? Estamos vendo nas mídias, nas redes sociais, pessoas que põem o seu ponto de vista acima de tudo, com a crítica ácida e destrutiva. E acha que aquilo é uma forma de expressar o seu ponto de vista. E o outro? Não tem direito do ponto de vista dele? Será que a nossa opinião representa a verdade verdadeira? O outro também não tem a sua verdade? E tem uma historinha que nos diz que a verdade é um espelho que caiu da mão de Deus e se quebrou em inúmeros pedaços. E cada um de nós, egoisticamente, pegou no seu pedaço e transformou na verdade absoluta. A verdade é um todo. A verdade é ampla. A verdade nem sempre está conosco, nem nosso pedacinho. Outro também, nesse momento de dificuldade, medo e receio pelo futuro que nos aguarda, só há um antídoto: o amor. E o amor só terá validade se seguir a máxima que Jesus nos ensinou. A máxima simples, objetiva e direta. Fazer ao outro tudo aquilo que desejamos que nos faça. Essa, sem sombra de dúvidas, é a real verdade, independentemente do pedaço do espelho que está conosco.
Para finalizar, nós não sabemos que resultados virão das nossas ações. Mas se não fizermos nada, não existirão resultados. É preciso fazer algo, por menor que seja, para que o resultado apareça, para que o resultado se concretize, para que o resultado possa virar hábito. Quem faz o bem, atrai o bem. Se protege com o bem, recebe em troca o bem. É da lei da vida. Muita paz a todos, muita fé e esperança em dias melhores.